Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida da pastora Helena, da nossa amiga, nossa irmã. Obrigada porque ela é um presente para essa nação e para as demais nações da terra. Ela é cura. Ela é uma mulher cheia do Teu Espírito Santo. E nós queremos o que está nela. E ela veio dividir com a gente. Obrigada pelas revelações que Tu tens derramado sobre ela. E queremos Te pedir que hoje, mais uma vez, ela seja um canal Teu aqui nesse lugar. E que possamos ser fortalecidas por toda a revelação que vai passar por ela. E vai encontrar os nossos corações sedentos. Enquanto ela está aqui ministrando, nós declaramos que a sua casa, a sua família, seus filhos, seu marido, seus pais, seus irmãos estão blindados. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Uau, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde, noite tão especial. Meu Deus, como Deus falou conosco, como Ele nos ensina na comunhão, né? Às vezes a gente pensa que Deus só fala com a gente no momento da adoração, ou no momento da pregação. Não, nesse bate-papo que aconteceu aqui no início, como nós aprendemos, como o Senhor ministrou o nosso coração. E eu creio que Ele quer continuar nos ensinando nessa sequência. Amém? Ai, esse tema é maravilhoso, necessário, e a gente tem falado aqui de coisas tão importantes ali. A gente estava ali na sala conversando, e o pastor Christian falou algo muito relevante. Ele disse: a mulher é aquela que cuida de todo mundo. Ela sofre pelo problema do irmão, ela ajuda a vizinha, ela acode os filhos, ela olha os netos, e né, tantas atividades, mas muitas vezes nós não cuidamos de nós. Ou tem um time de mulheres que se tornou totalmente alheia a tudo mais e elas só pensam nelas. Então a gente tem uma tendência muito grande de viver em extremos. Eu costumo dizer que todo extremo é beira, ou seja, você está prestes a cair, né? O Senhor, Ele ocupa a centralidade de todas as coisas. Todas as coisas estão orbitando ao redor do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele reinará eternamente. Ele é o equilíbrio perfeito. E é tão interessante, equilíbrio é essa palavra tão necessária quando a gente fala de corpo, alma e espírito. A gente acha, por exemplo, que cuidar do corpo não é espiritual. A gente acha que, essa história de saúde, para que eu vou cuidar da saúde? Eu vou morrer mesmo, vou para o céu, a terra vai comer. Meu espírito é que vale. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Se o corpo não fosse importante, a palavra de Deus não diria que Satanás entrou em demanda com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Por que será que Satanás queria o corpo de Moisés, hein? É esse seu corpo que será ressuscitado. A gente esquece disso, né, gente? Vocês acreditam na ressurreição do corpo, gente? Aleluia. Aleluia, que bom. Então está todo mundo cristão aqui, né? Porque muitas vezes, gente, o nosso cristianismo, ele é mais parecido com uma filosofia grega do que o cristianismo bíblico. Então a gente se esquece, por exemplo, que o que Jesus falou, que o que aconteceu no corpo dele, vai acontecer no nosso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês lembram dessa parte das Escrituras? Nós vamos receber um corpo glorificado. Então é esse seu corpo aí, ó, sem estria, sem celulite. É esse corpo aí que não sente dor, que não tem limites. Imagina, gente, piração. De vez em quando eu fico viajando nessa história de corpo glorificado. Eu fico pensando, uau! E deve ser um negócio muito bom, porque quando Jesus veio com o corpo glorificado dele, os discípulos nem reconheceram. Devia estar bonito, hein? Bonito, jovem, né? Porque um homem de 33 anos na Palestina naquela época era um homem muito judiado pelo tempo, pelo sol. E os discípulos não reconheceram, e eu tenho cá para mim, gente, isso não é teologia não, pelo amor de Deus, hein? Mas eu tenho cá para mim que os discípulos não reconheceram Jesus porque ele estava na plenitude do seu vigor.
o corpo, mas era o corpo de Jesus, porque as marcas dos cravos estavam lá. É lindo demais a gente pensar nisso. Então, Deus é um Deus de equilíbrio. E o corpo é importante para Deus. A alma é importante para Deus, o que fala das nossas emoções. Quantas vezes nós somos manipuladas através das dores da alma? As nossas emoções adoecidas nos fazem pecar. Olha como é que é importante as emoções estarem curadas. E o espírito alinhado com o Espírito de Deus. O amor é o que o amor faz. Quem já ouviu essa frase? O amor é o que o amor faz. Isso é verdade ou mentira para vocês? Tem alguém que ficou na dúvida? Não adianta o João falar que me ama, se ele não abandonar outras mulheres para se dedicar só a mim. Não adianta o João falar que me ama, se ele não cuida de mim, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não adianta eu falar que eu amo o meu marido, se eu não quero prestar contas a ele. Se você não quer prestar contas, então não se case. Porque o amor presta contas. O amor dá satisfação. O amor, não existe amor livre. Eu gosto de uma música do André Valadão que diz assim: hoje sei por que nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro deste mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. É isso. Nós estamos presas na liberdade que nós temos. Então, quando eu amo, eu tenho um relacionamento de prestar contas. E não apenas de prestar contas, gente. De serviço. Quem ama, serve. Eu posso servir sem amar. Mas eu não posso amar sem servir. Então, nesse aspecto, sim, o amor é o que o amor faz. Eu posso falar que amo, falar que amo, falar que amo, e não ter nenhuma atitude de amor. E aí a gente remete ao amor primeiro, o amor que nos inspira, o amor que plantou em nós o amor de Deus. E aí a gente pode recitar juntos João 3,16? Porque que deu seu Filho unigênito, para que... Agora nós vamos falar isso bonito, juntinhas. 1, 2 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus começa dando um exemplo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele deu o seu Filho. Porque Ele nos amou, Ele fez o quê? Ele deu. E serviço é dar. Serviço é conceder. O que nós temos dado? A Deus, ao próximo e a nós mesmos. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 12. O Evangelho de Marcos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 28 a 31. Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 12. E a partir do verso 28, o texto bíblico diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Você vai amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Em outro versículo, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amar a Deus não é a gente cantar canções de amor. Amar a Deus não é só um discurso de amor. Por isso que eu estou dizendo que o amor é o que o amor faz. Se eu amo a Deus, eu o obedeço. E obedecer fala de doação. Esse mundo que a gente vive tem um outro discurso. Você é poderosa, você é grande na terra, os outros vão ter que te aguentar. Os outros vão sofrer com o seu sucesso, beijinho no ombro. E outras lutas mais. E aí Jesus vira para a gente e fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E às vezes a gente pensa que negar a nós mesmos é autodepreciação, né? É autoflagelo, né? Não negar a nós mesmos é aceitar a vontade de Deus como primazia na nossa vida. A palavra de Deus como prioridade. A vontade de Deus antes da minha vontade. E por que eu posso fazer isso confiando plenamente? Porque Deus é amor. Porque Deus já me provou que Ele me quer de volta. E para isso Ele não poupou o seu próprio Filho. Então Ele ama com um propósito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele fez, e porque Ele fez, Ele nos trouxe de volta para Ele, Ele nos reconciliou com Ele. Mas a gente não vive essa reconciliação. Entretanto, queremos seguir amando o próximo e amando a nós mesmos. Gente, se esse amor não fluir do amor de Deus, ele está com os dias contados. Imagina comigo uma nascente, e ela se divide em 2 rios. Você consegue visualizar isso? A nascente, ela brota, e aí ela segue um percurso, lá na frente ela se divide, se torna um rio caudaloso, um vai para um lugar, outro vai para o outro, mas a nascente é a mesma coisa. O amor de Deus nos capacita a amar os outros e a amar a nós mesmos. O que o texto está falando aqui, amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem algumas pessoas aí que, se amar o próximo igual ama a si mesmo, o próximo está lascado. Porque você olha para você no espelho e você não acredita na verdade de Deus, você acredita nas mentiras de Satanás. Você não acredita no que a Bíblia diz a seu respeito, você acredita no que as revistas de moda dizem a seu respeito. Você não acredita no padrão de Deus, você acredita no padrão desse século adoentado. E você não consegue apreciar a bondade, a misericórdia de Deus que te fortalece todos os dias. Olha que coisa linda, você está reclamando do seu cabelo, está tudo aí, ó. Tem um tanto de mulher que está querendo desesperadamente ter os cabelos de volta, porque está atravessando, às vezes, o vale da quimioterapia. Ou de uma alopécia. E a gente fica reclamando do cabelo, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado. Eu estou amando essas mulheres assumindo os seus cabelos. Sensacional! Design original, foi Deus que fez. Se os outros não gostam, problema deles. Porque Deus te fez assim. E quando Deus nos faz, Ele tem um propósito.
Mas a gente acredita nas mentiras bem contadas de Satanás, porque a gente tem que admitir, né, gente? Elas são bem contadas. Você vê aquela modelo maravilhosa, rica, poderosa, alta, loura e magra. Entenderam? Vocês entenderam? Olha como é que o padrão está na nossa cabeça. Quando eu falei alta, loura e magra, ou seja, quem me dera. Entenderam? A mentira bem contada de Satanás, que diz que o que é precioso é aquilo que nós não somos. Aos olhos do Pai. Vamos lá, gente. Eu quero perguntar para vocês: como você tem amado a Deus? Deus amou. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele proveu a reconciliação através de Jesus. E você agora tem a chave de casa. Você sabe o que é isso? Que você não precisa agora de um outro sumo sacerdote, que não Cristo, te representando diante de Deus. O véu do templo foi rasgado. Então você tem acesso à presença de Deus a hora que você quiser. Eu acho que vocês não entenderam. Você pode falar com Deus onde você estiver. Você pode acessar a presença dEle onde você estiver, como você estiver. Quando a gente vai em Jerusalém, gente, os judeus vão no muro chamado Muro das Lamentações. E uma característica dos judeus, eles vão ali orar no muro. Eu fiquei observando. Eu fui lá no muro, achei máximo. Eu fiquei lá como espiã cultural, né? Tem uns crentes que vão, põem um papelzinho lá no muro. Não, eu não preciso de pôr papelzinho no muro, gente. Porque Jesus já religou o caminho. Eu oro em nome de Jesus. Eu não preciso de pôr o papelzinho no muro. Mas amém, eu respeito quem gosta de pôr o papelzinho no muro. Põe o papelzinho no muro. Você quer pôr o papelzinho? Põe o papelzinho, não tem problema. Aí eu estou lá olhando e tudo. Fiz as minhas orações ali também, não pus papelzinho no muro. Dei as costas para o muro e fui saindo. E encontrei com uma judia que, se ela tivesse uma coisa na mão, ela metia na minha cabeça. E ela começou a me xingar em hebraico. Mas eu vi que ela estava xingando pela cara dela. E eu falei assim, ixi, a coisa não está boa não, a coisa não está boa não. E eu fui passando perto dela e ela quase me avançando. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu dei as costas para o muro. O lugar sagrado. Então eu comecei a observar que elas oravam, faziam as orações com o livrinho e tal. Depois os primeiros passos, elas voltavam sem dar as costas para o muro, e depois que elas davam as costas. Por que isso? Porque aquele lugar é considerado sagrado. O Espírito Santo de Deus habita em você. Mas você põe qualquer coisa no seu prato, qualquer coisa diante dos seus olhos, participa das conversas fiadas, escuta o que não edifica, não tem a mínima reverência ou consciência do Espírito Santo que habita em você. E é por isso que nós andamos capengando no nosso relacionamento com Deus, capengando no nosso relacionamento com o próximo. Sempre tem uma demanda com um, sempre tem alguém que está querendo torcer o pescoço. E ainda manda com você, capengando no seu relacionamento com você. Você se xinga secretamente. Você fala mal de você na sua mente. Nossa, que cabelo horrível. Olha essas rugas. Foi, né, minha filha? Foi-se a glória. Quando o diabo vem com essas conversas para cima de mim, você assim, foi-se a glória, sim, Satanás. Temporariamente, meu corpo glorificado vem aí, você vai ver. Mas a gente dá conversa para o diabo. E a gente começa a se comparar com outras pessoas. E a gente começa a se comparar com outras mulheres. Não apenas na aparência, mas no dom, no talento. Ah, fulana, queria ser como a fulana. A fulana é tão comunicativa. Ah, queria ser como a fulana. Olha a voz da Raquel, queria ter a voz da Raquel. Que raiva, por que eu não tenho a voz da Raquel? E aí, da comparação nasce a inveja.
a insatisfação, a ingratidão. E aí está tudo azedo. Está tudo azedo. Você vem para a igreja, você levanta a mão, mas está tudo estragado dentro de você. Não é esse o plano de Deus para nós? Ele veio propor reconciliação, e nessa reconciliação, nesse relacionamento com Deus, nós somos restauradas. Então, primeiro passa pelo Senhor. Não tem como. É como se fossem duas colunas erguidas sobre um alicerce. Para você erguer uma coluna muito alta, você tem que fortalecer a base. A nossa base é o nosso relacionamento com Deus. Recebendo o cuidado que flui do amor de Deus. E, gente, às vezes o cuidado de Deus conosco é a correção. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E às vezes esse cuidado, ele vem em forma de disciplina. Ele vem em forma de não. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Quantas vezes... Você ama seu filho? Você ama seu filho? Já disse não para ele? Porque você ama, você diz não. É ou não é? Mas quando Deus diz não para a gente acha que Ele não me ama. Aí a gente ama cantar a música. Me ama, Ele me ama. Aí chora. Aí você pensa, está sendo tocada. Não, está chorando porque está tentando acreditar no que está cantando. Ele me ama mesmo. Minha vida está uma bagunça, meu casamento está acabando, meu filho está longe da igreja. Será que ele me ama? Ama nada, ele ama a Raquel. Ele ama a Daniele. Vocês não sabem nada da vida da gente. Quem vê a gente no púlpito não sabe as lutas que a gente enfrenta, não. Quem vê o nosso palco não sabe dos nossos bastidores. Para de se comparar. E deixa esse amor de Deus chegar até o seu coração. Deixa Deus te alinhar. Deixa Deus te pegar no colo. Às vezes a gente quer a paternidade de Deus fragmentada. A gente quer o colo de Deus. A gente quer o cheirinho no cangote de Deus. A gente quer a provisão de Deus. Mas a correia de Deus a gente não quer. O não de Deus a gente não quer. Mas o amor é completo. O amor cuida. E quem cuida fala não. Quem cuida dá limite. Quem cuida fala a verdade. E às vezes a verdade é dura de ouvir, mas necessária. Será que você tem recebido o amor cuidador de Deus? Ou você às vezes foge do confronto? Deus vem te apertando assim, falando, vai ter que pedir perdão. Vai ter que consertar a situação. Aí você fala assim, coisa da minha cabeça. Sua cabeça não sugere essas coisas não, gente. Sua cabeça gosta de glamour, poder. Você cabeça e não cauda. É o Espírito Santo que às vezes te coloca numa sinuca. Você está certa, ele manda você pedir perdão. Mas eu que estou certa. Nega a si mesmo, vai lá. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que seu irmão tem alguma coisa com você, contra você. O texto não fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não. Se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, deixa a sua oferta, vai lá primeiro, reconcilia-te com ele, depois vem. Aí a gente pensa assim, não, Deus, você está pegando pesado comigo, você não sabe o que eu passei. Deus sabe tudo que você passou. Deus sabe tudo que você passa, às vezes mais do que você mesmo. E quando Deus manda a gente perdoar, quando Deus manda a gente andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, Ele não está querendo impor para nós uma punição, mas Ele está nos libertando da idolatria dos nossos egos, das nossas preferências e da nossa razão. Como nós somos tolerantes com os nossos defeitos e cruéis com os defeitos dos outros. E aí entra o amor ao próximo. Como que nós temos amado o nosso próximo?
Se alguém, lá em 1 João 4 diz assim, no verso 20 e 21, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Gente, amar não é afinidade. Amar é uma ordenança. Amar é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Amar é tratar o outro com respeito e honra, mesmo quando o outro não te trata com respeito e honra. O que define o meu amor ao próximo não é o amor do próximo por mim. O que define o meu amor ao outro é o amor de Deus em mim. Então, se o amor de Deus está em mim, e eu estou sendo cuidada pelo amor de Deus, dia após dia, e aperfeiçoada no amor de Deus, eu vou amar o próximo. Consequência natural. Se você não está amando o seu próximo, se você tem colecionado demandas, se você não fala com a sua sogra, não fala com a sua nora, participa das fofocas contra 1, 2 e 3, deixa eu te falar, o amor de Deus não está em você. A gente tem que obedecer essa ordem. O fundamento que mantém a coluna do amor ao próximo é o amor do Senhor. E o fundamento que mantém o amor próprio, o amor por mim mesma, é o amor do Senhor. O Senhor nos cura com relacionamento ao outro e nos cura em relação a nós mesmas. Nós precisamos de perdoar o outro e nós precisamos nos perdoar. Porque às vezes você fica, Deus já perdoou o seu pecado, você já se arrependeu e você fica pescando o pecado do passado e arrastando atrás de você um defunto e falando, não, mas eu pequei, mas eu abortei, mas eu abandonei. Para de pescar o que Deus já jogou no mar do esquecimento. Para de idolatrar o seu defeito, para de dar ouvido para Satanás, porque o que o sangue de Jesus lava, está lavado para sempre. Mas tem gente que gosta. Tem gente que é masoquista. Ou gosta de ter a atenção das pessoas. Você conhece essa pessoa? Como é que você está? Falando, tô aí, esse caquinho. Você está boa, fulano? Não, não estou boa não. Você conhece alguém assim? Às vezes você só está sendo cordial. E aí, fulano, tudo bem? Você só está cumprimentando, oi. Tudo bem? Significa oi. Eu só queria dizer oi. Aí a pessoa vem e fala assim, não, você sabe o que eu estou passando? Gente, é maravilhoso quando você tem alguém a quem abrir o seu coração, você não estou bem não. E ser sincero e dizer, não estou bem, vem cá, ora comigo. Maravilhoso. Mas uma pessoa que faz isso toda vez que você se encontra com ela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Peraí, está faltando o que na sua comunicação com a fonte de todo amor, com a nascente de todo amor? Que te perdoa, que te limpa, que te levanta, que te encoraja, que te dá um sonho, um propósito, um destino. Gente, nós nunca precisamos tanto de cristianizar cristãos. Porque as igrejas estão cheias de pessoas adoentadas que não acessam a cura. É como se Deus tivesse colocado uma mesa com todos os remédios para todas as dores que a gente tem em Jesus Cristo e através do seu amor. E a gente fica diante da mesa de remédio e fica, vida, céus, azar. Ora por mim, Daniele. Ora por mim, Estela. Põe a mão na minha cabeça. Ora por mim. Codependente. Não vai. E quando a pessoa se mantém nesse espaço, é responsabilidade dela. Ela se mantém nesse lugar, é responsabilidade dela. Mas ela sempre culpa os outros. É por causa da fulana. Não, e a gente culpa Deus. Por que Deus deu esse dom para fulano e não deu para mim?
Por que a família do outro não tem problema nenhum e a minha família, só Deus na causa? Por que ela come e não engorda? Tem até aquele ditado, né? Ela é magra de ruim. E a gente está sempre com essas comparações, gente. Enquanto Satanás nos mantém ocupadas com mentiras, nós não desfrutamos da liberdade que a verdade de Deus traz sobre nós. A primeira verdade de todas, que Deus te ama. E isso não é mérito seu. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. E nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Nós somos salvos pela graça. Seremos galardoadas pelas obras, julgadas pelas obras. Mas a salvação não é por mérito. Nós somos salvos por causa do amor dele. E quando nós entendemos esse amor gracioso e merecido, é impossível ele não gerar em nós frutos de arrependimento. E o que está acontecendo? A gente não acessa o amor de Deus, mas a gente está na igreja, vivendo como empregados, não como filhos. Eu falei que o amor é serviço. E é. Mas é possível servir sem amar. O exemplo disso é o filho pródigo. Quem lembra da história? Quando o filho pródigo volta e o pai se antecipa e põe um anel no dedo daquele garoto pela parábola de Jesus e troca a roupa dele, põe uma sandália nos pés e dá uma festa para ele, o irmão mais velho chega. E o irmão mais velho é o irmão certinho. O irmão mais velho não desperdiçou os bens do pai. O irmão mais velho ficou em casa trabalhando para o pai, servindo ao pai. Mas sem a menor consciência de que era filho. E quando ele vê, a evidência diz é que Jesus conta a história falando assim, ele chama um outro empregado e pergunta, o que está acontecendo? Isso mostra uma falta de intimidade. Porque se eu tenho intimidade, é a minha casa, é o meu pai. Eu entro porta dentro para saber o que está rolando na minha casa. Qual é o motivo do churrasco? E não chamo o empregado para saber do empregado o que está acontecendo na minha casa. E aí quando o empregado conta, é seu irmão, ele fica com raiva. E ele acusa o pai. Eu te sirvo. E o senhor nunca me deu um cabrito. Mentira. Porque lá no início da parábola, quando fala que o filho mais novo recebeu a herança, fala que o pai distribuiu entre eles a herança. E o pai vem, insiste com ele e fala, filho, tudo que é meu, é seu. Jesus estava contando essa parábola, gente, para confrontar os judeus. Porque os judeus questionavam Jesus, incluindo aquelas outras pessoas que diante dos olhos do judaísmo eram não merecedoras, eram imundas, eram indignas. E Jesus estava incluindo essas pessoas e eles estavam repugnando essas pessoas, como o filho mais velho fazia com o irmão mais novo que estava se arrependendo e voltando-se para o pai. E Jesus conta, essa é a terceira de outras duas parábolas, e ele está confrontando esse espírito de religiosidade. Vocês não têm amor. Vocês estão na casa do Pai. Vocês são filhos e herdeiros de Deus, mas agem como empregados. Não agem por amor. Porque se vocês estivessem cheios do amor do Pai, vocês iam olhar para essas ovelhas perdidas, para as quais eu vim, e iam se alegrar. Eles estão ouvindo a palavra do Senhor.
E quantas vezes nós somos assim, gente? Chega a irmã na igreja, com 2 anos ela está comprando tudo. Evangelista, pega no hospital, ora, levanta defunto. E você está 30 anos na igreja, caindo os dentes de crente. No mesmo lugar. E fala, depois fala que Deus não tem filho predileto. Não tem filho predileto, mas tem os filhos que se demoram à mesa com ele. Tem aqueles que gostam de ficar comendo e se demorando à mesa. Tem gente que só vem, faz um lanche rápido e casca fora. A gente fica vendo isso lá em casa. Os filhos que mais desfrutam de mim e do João são os que ficam depois da refeição à mesa. Eles sabem coisas, nós temos 4 filhos. Tem coisas que 2 deles sabem, que os outros 2 não sabem. Tem momentos que 2 deles já viveram, que os outros 2 nunca viveram. Porque eu prefiro 2 e desprezo 2? Não. Porque 2 gostam de passar tempo comigo e com o pai. 2 ficam depois da comida. O prato está vazio, mas eles estão ali contando as novidades e recebendo o nosso amor. E isso cura. Quem ama, cuida. E Deus quer cuidar de você. Mas muitas vezes nós não queremos o cuidado de Deus, nós queremos as suas benesses. Queremos as bênçãos. Queremos escrever um documento com as nossas preferências e Deus, vem cá, assina. Me dá o que eu quero. E com Deus não é assim, o amor não é assim. O amor genuíno diz não, o amor genuíno dá limite, o amor genuíno fala espera, ainda não é tempo, você não está pronto, você não está maduro, você vai ter que aguardar um pouco mais, você vai ter que ser forjado, você vai ter que ser treinado, você não pode, eu não vou te dar isso, porque senão você vai ficar mal acostumado. E é porque Ele ama, Ele cuida. Cuidado não é dar o que as pessoas querem, cuidado é dar o que elas precisam. Ninguém me cuida nessa igreja. Eu venho, entro e saio, ninguém me dá a paz do Senhor. Normalmente aquela pessoa que não é curada pelo amor de Deus, ela não consegue estabelecer um relacionamento saudável com o próximo, ela está sempre com o dedo em riste, ela está sempre julgando o outro, ela está sempre cobrando o amor do outro, mas o pastor não foi lá em casa, a irmã não olhou para mim, a Êxtila não me deu a paz do Senhor. Por isso que é tão urgente que o amor de Deus nos cure, porque quando o amor de Deus nos cura, você olha para o outro e enxerga a humanidade do outro. O outro também tem dias ruins, o outro não tem olhos aqui, o outro às vezes não percebe, não tem sensibilidade para perceber que você está num momento difícil. Então perceba, gente, para nós sermos curadas e cuidadas, isso começa no nosso relacionamento com Deus. Pensa comigo no fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Sabe o que é benignidade, gente? Gentileza, domínio próprio. Quando o amor de Deus está florescendo em nós, quando o nosso relacionamento com Ele está ajustado, quando Ele está nos nutrindo, nos cuidando, porque é isso que Deus faz, quem ama cuida, Deus nos nutre. Nós não conseguimos produzir frutos pelo nosso esforço, a gente até consegue, mas dura uns 3 meses. Primeira crise que vem, você já quer dar uma voadora na outra. É ou não é? Eu estava tão bem, gente, aquela tribulada daquela irmã tinha que me fazer raiva. Quando sacodem a gente, quando as circunstâncias nos sacodem, a gente derrama daquilo que a gente está cheio. Então não foi a raiva da hora, é a raiva que está sempre aí.
E é isso que Deus quer trabalhar em nós. É isso que Ele quer curar. É isso que Ele quer cuidar. As ervas daninhas Ele quer arrancar. E só o Espírito de Deus que habita em nós pode fazer os frutos brotarem. E os frutos dizem respeito a nós e ao próximo. Deus não se beneficia de nenhum desses frutos. Alegria, eu me beneficio. Meu irmão beneficia. É tão gostoso a gente ficar com uma pessoa alegre, né? Paz, oh que delícia, eu me beneficio. Toda a minha casa se beneficia. Longanimidade, a pessoa que tem o pavio longo. É isso que é longanimidade, pavio longo. Não é qualquer coisa que ela vai estourar, não. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Domínio próprio. Domínio próprio envolve cuidar de você. Controlar as suas paixões. Controlar os seus impulsos. Controlar os seus desejos, os seus vícios. Vícios, Helena? É, porque a gente não é viciado em cocaína, mas é em açúcar. Ô pó branco perigoso. E a gente se gaba. Ah, eu não tenho vícios. Gente, o açúcar vicia mais rápido que a cocaína. E o açúcar inflama o nosso corpo. Nessa pandemia, os médicos têm falado, evita o açúcar. Porque se o seu organismo estiver saturado de açúcar, você vai ter dificuldade de lutar contra o vírus. Mas eu gosto. Por isso que a gente precisa de deixar Deus cuidar e produzir em nós fruto do Espírito, domínio próprio. Eu gosto, mas eu não sou dominada por isso. Eu tenho um dono. Feche os seus olhos. Eu queria que você respondesse a essas perguntas. Como eu amo a Deus? Você tem obedecido? Você cuida de obedecer. Às vezes nós obedecemos naquilo que é óbvio, é grande. Você dá o dízimo, você não se prostitui, você vive em fidelidade com seu marido. Mas você é maledicente, é invejosa, é insatisfeita com aquilo que você tem ou com quem você é. Você questiona o amor de Deus várias vezes. Você alimenta ressentimentos. Você participa de conversas que não edificam. Você empresta os seus ouvidos ao fofoqueiro. Isso não é obediência. Ultimamente eu tenho orado e pedido a Deus, Deus me ajuda a crescer em obediência. Porque obediência parcial é desobediência. Ninguém tropeça em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. Mas é justamente essas pequenas pedras nas quais tropeçamos é que tem trazido descrédito e escândalo à igreja. Porque os crentes são crentes, usa a saia no comprimento certo, vai na igreja todo domingo, dá o dízimo e dá a oferta, mas estão envolvidos em escândalo, em desvio de dinheiro, estão envolvidos em falcatruas, em mentiras. Como você trata o porteiro do seu prédio?
Como você trata a funcionária da sua casa? Será que você cuida da funcionária da sua casa? Você cuida do porteiro lá do seu prédio, do seu condomínio? E aí vem falar do amor de Deus? Vem entregar folheto e falar, Jesus te ama? Nós deveríamos ser a expressão do amor de Deus nessa terra. É para isso que a igreja está aqui. E a igreja não são essas paredes. A igreja não são os pastores dessa casa. A igreja é você. Tem uma responsabilidade que é sua. Tem alguém que é para você cuidar. Alguém que é para você amar. E isso começa dentro de casa, porque a gente colocar a máscara para tentar cuidar das outras pessoas. Você pode cuidar do orfanato, você vai visitar os doentes, você tem um trabalho no presídio, mas trata os seus filhos com casca e tudo. Seu marido pede para fritar um ovo, você fala, você vai fritar você, seu folgado. Pediu o marido para Deus, pediu o marido para Deus, pediu o marido para Deus, e agora reclama quando tudo sobre ele você reclama. Ah, não aguento esse homem não, ai que homem chato, ah meu Deus do céu, já vai sujar minha cozinha, sai daqui. O ministério da gente, começa em casa. Obedeça a Deus. Isso é amor a Deus. E na sua obediência, Deus vai curar o seu relacionamento com o próximo e o seu relacionamento com você mesma. Você vai passar a cuidar do seu corpo, porque entende que é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é dona do seu corpo. Sabe essa história? Meu corpo, minhas regras. Ah, vai conversar para boi dormir? Você dá ordem para o seu cérebro funcionar? Você dá ordem para você? Você consegue dizer quantas vezes você respirou hoje? Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. As misericórdias dele se renovam sobre nós todas as manhãs. Nós só existimos porque ele falou, fica aí existindo. Ainda não chegou o tempo de eu te levar, de eu te colher. Mas a gente tem a petulância de falar, meu corpo, minha série. Ah, o corpo é meu. O corpo não é seu não, querida. Está só emprestado. Quando Jesus comprou, ele te comprou por completo. E ele pagou o preço mais caro desse mundo. E ele comprou o seu espírito, ele comprou a sua alma, e ele comprou a sua carne, a sua estrutura física. E tudo em nós deve apontar para Deus. Tudo em nós deve glorificar o nome de Deus. A gente não cuida da nossa saúde. Depois vem para Deus, ó Deus, me cura. A gente tem enfermidades que vêm para nós, que a gente não explica. São vales que a gente tem que atravessar. Mas tem enfermidades que vêm para nós como colheita da nossa semeadura. A gente não se cuida e depois responsabiliza Deus porque ficou diabético. Recentemente eu comecei a me exercitar. Tem 9 meses, vai nascer. Tem 9 meses que eu e o João estamos nos exercitando. E o confronto de Deus foi esse. O que você está fazendo com o corpo que eu te dei para cuidar? Não estou pedindo para você ser idólatra do corpo, porque tem os extremos, né? Tem gente que não sai da academia. Não. Equilíbrio. Equilíbrio. E eu comecei a colher os frutos. Eu tenho muito mais disposição, porque eu me exercito. Quando como é que é o seu nome? Fran. Quando a Fran falou, põe a mão no pé, eu ainda não consigo, mas eu vou chegar lá. Eu vim aqui, estou falando sério, eu estava toda encurtada. Eu vim aqui. Eu vou chegar lá. E sabe por quê? Porque eu quero ser uma ferramenta útil para o meu marido,
para os meus filhos, para os meus vizinhos. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Satanás às vezes não te para pelo pecado, mas te para pelos seus vícios de alimentação errada, de vida sedentária. A gente sempre inventa uma desculpa. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que recusou fazer festa quando soube que era para evangélico. Vocês estão rindo, gente? É de chorar. Sabe por quê? Porque evangélico não consome bebida. E normalmente nos buffets o que é mais caro é a bebida. Então se um buffet recusou fazer festa para o evangelho, porque dá muita despesa, imagina o tanto que esses crentes comem. Mau testemunho, gente. Mau testemunho. E se a alimentação está ruim, isso abala as emoções. Tem coisas que a gente come que nos deixam abatidas, nos deixam para baixo, nutrem a nossa depressão. Você já sentiu tristeza, depressão, depois de bater um pratão? Eu também. É ruim, né? Hoje foi quase. Bati na trave hoje. E eu fiquei triste. O Espírito Santo entristece. Porque a gente não tem limite. Domínio próprio. Você tem amado você, minha linda? Como é que você cuida de você? Aquilo que a doutora falou aqui é a pura verdade. Ela está com o neném em casa, então quando vai dar numa hora de dormir, apaga as luzes. Por quê? Para produzir melatonina, o hormônio do sono. E para isso você vai ter que desligar o celular. Mas fica lá, não é viciado em cocaína, mas é viciado em rede social. Vai com o celular para a cama. A primeira coisa que você faz quando você levanta é pá. Antes de você falar, Jesus, obrigado por eu ter acordado, você já meteu a mão no celular, olhou a hora, já está na hora. Já entra no Instagram, já entra no Facebook, já entra no WhatsApp. Você nem saiu da cama, você não deu oi para o seu amor, não deu bom dia para os seus filhos, não falou com o Senhor, mas já está rolando solta na rede social. Isso adoece. Tem gente que está deprimido de tanta notícia ruim que põe para dentro. Fica se alimentando de más notícias, de tragédias. E contando tragédia. Aí escuta a tragédia, ficou sabendo fulano? Não, nossa, matou, esquartejou, cortou a cabeça, enterrou no quintal. Que a palavra que sai da nossa boca seja para edificação, para trazer graça àqueles que ouvem. Quem ama, cuida. Cuida de si, cuida do outro. Mas se nós não tivermos cuidado no nosso relacionamento com Deus e deixarmos o amor de Deus nos cuidar, nós vamos fracassar em amar o outro como a nós mesmos. Fique de pé no seu lugar. Feche os olhos e vai lá na sua casa com o seu pensamento. Seja honesta, você não precisa de responder para ninguém. É uma autoanálise. Vai na sua casa. E traga à sua memória como é o relacionamento que você tem com Deus em casa. Eu não estou falando das reuniões da igreja. Eu não estou falando dos cultos online no seu computador.
Não. O seu tete a tete com Deus. Aquele momento que você fala com Ele e que você procura ouvi-lo. Isso acontece? Ou você tem um relacionamento com Deus só na igreja? Durante o seu dia você fala com Deus? Você percebe Deus no seu dia a dia? Seu cuidado, sua proteção, seu livramento. Você contempla Deus? Continua aí na sua casa. Agora eu quero te perguntar: como você cuida da sua família? Que o próximo, mais próximo, são aqueles que estão debaixo do mesmo teto que a gente. Você tem um amor cuidador? Você serve a sua família? Você é aquela que provê? Às vezes nós somos tão prontas a servir na igreja, tão prontas a servir o patrão, mas tão negligentes com os nossos familiares, com marido, com filhos, com pais, com mães, com irmãos consanguíneos. Continua aí na sua casa. Agora eu quero que você pense como você tem amado a você mesmo. De um jeito egoísta, arrogante, orgulhoso, gentil, generoso, agradecido, ou indiferente, negligente? Quem é você lá na sua casa? Quem é você diante de um espelho? O Senhor quer nos alinhar, e o prumo é o seu amor. O amor que nos reconciliou para que a gente tenha um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, produzir em nós o fruto do Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, Senhor. E nós queremos aprender, Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso vai ser impossível se nós não formos reconciliadas num relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Nós não queremos viver a religião, Deus. Nós queremos viver o relacionamento. Nós queremos viver a Tua paternidade plena, absoluta. E queremos viver em equilíbrio. Corpo, alma e espírito. De uma maneira que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, nas nossas igrejas. Em nome de Jesus, amém e amém. Começa no alicerce. Às vezes a gente se preocupa muito com a decoração,
mas não é a decoração que mantém as paredes de pé. É o alicerce. Voltemos ao Senhor. Voltemos ao relacionamento com Ele, para que a gente passe a amar a nós mesmos e o nosso próximo. Deus abençoe vocês.